eu já estava ali e o Espírito Santo ministrando no meu coração. E eu disse aqui para o Leandrinho, é um tapa e sai. Então, é muito rápido, mas é profético. Jó capítulo 42, versículo de número 10. Jó 42, versículo de número 10. Se é para falarmos de uma nova estação, eu acho que esse texto vai falar com alguém aqui essa noite. Jó 42, versículo de número 10. Olha que coisa interessante esse texto. Está escrito assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro. Alguém ali deu glória a Deus. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Você diz amém? Eloi, Deus abençoe. Sabe que eu tenho um carinho por você muito especial. Gente, eu não tenho uma voz como a dessa galera que cantou. Eu estou sentindo a ausência do meu retorno. Se vocês puderem me ajudar, eu não sei aonde está a mesa, e puder jogar retorno aqui para mim, eu vou agradecer muito. Tá? 5 minutos eu perco a voz. Então, se vocês puderem me ajudar, joga retorno aqui, por favor, em nome de Jesus. Gente, essa história é muito conhecida. O texto que lemos é o texto da virada da história de Jó. Jó, que é conhecido por todos pelo seu sofrimento, pelo seu processo doloroso. Jó, que é conhecido como uma das maiores referências da Bíblia no que tange integridade, justiça, caráter, fidelidade, resistência, resiliência, superação. E isso mexe com a gente, porque todo grande processo vem acompanhado do cumprimento de um grande propósito. Depois de toda grande tempestade, sempre virá uma grande bonança. E Deus nunca te dará uma prova maior do que aquilo que você pode suportar, até porque Ele conhece você. Só que o que chama a minha atenção, e aqui a gente já começa a caminhar, não é simplesmente tudo que Jó sofreu, mas sim a revelação de tudo que ele é e tudo aquilo que ele representa. Até porque toda pessoa que carrega consigo marcas, cicatrizes, dores, sofrimento, em algum momento da sua história você vai se identificar com a trajetória de Jó. E prepare para receber uma palavra. Você só vai entender o porquê que Jó viveu essa virada quando você passa a entender quem ele é. Tem muita gente que conhece o que Jó passou. Poucos sabem quem ele foi, quem Jó é. E para você entender o porquê da virada, você precisa entender quem é Jó. Versículo 1 do capítulo de número 1. O texto diz que havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Redobre a atenção. O texto começa dizendo para nós quem é Jó. E olha o que o escritor está dizendo a respeito dele, versículo 1. Ele era um homem íntegro e reto,
Isso aponta para um caráter moral. Jó era um homem íntegro e reto, ou íntegro e justo. Existe uma versão que traz a definição de perfeição. Ele era perfeito. Segundo apontamento que o texto faz a respeito de quem ele é. Primeiro, um homem que tem caráter moral. Ele é íntegro e reto. Segundo, o texto diz que ele era temente a Deus, caráter espiritual. E desviava-se do mal. Então a primeira afirmação, o primeiro entendimento a respeito de Jó é que Jó era um homem que tinha caráter. Segundo ponto, versículo 2: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, totalizando, quantos filhos tinha Jó? 10. Quantos filhos tinha Jó? 10. Eu creio, pastor Leandrinho, muito na numerologia bíblica. Até porque o número 10 na Bíblia é o número da plenitude de Deus. O número 10 na Bíblia é o número da totalidade de Deus. A Bíblia poderia dizer simplesmente que Jó tinha filhos. Mas por que o texto faz questão de definir que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, totalizando 10? Porque você só vai entender, pega a palavra, você só vai entender a plenitude familiar que Jó vivia quando você olha para quem ele era, versículo 1. E lá vai. O caráter de Jó, versículo 1, reflete na plenitude familiar que ele vivia, versículo 2. Vou de novo. O caráter de Jó, versículo 1, reflete na plenitude familiar que ele vivia, versículo 2. Porque o teu caráter será refletido de forma direta no seio familiar, na plenitude familiar que você vive. É só você observar a história. Um homem, um chefe de um lar, ou um lar deformado, você vai perceber que todo homem, todo chefe de família que tem o caráter deformado, logo você vai perceber que os seus filhos, em algum momento da vida, vão refletir a deformidade do caráter desse pai ou dessa mãe. Agora olhe para mim, prepare para receber a palavra. Primeiro o texto diz quem ele é, versículo 1. Depois o texto diz a plenitude familiar que ele vivia, versículo 2. Para depois o texto dizer o que ele tinha, versículo 3. E o que é que Jó tem? Vamos para o texto, versículo 3. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, eram muitíssimos os servos ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Vamos contextualizar. Se fosse nos nossos dias, Jó seria o sheik mais rico do Oriente Médio. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Jó era o maior. Isso aqui é interessante. Ele era o maior. Ele não é 1, 2. Ele é o maior do Oriente. Pastor, por que primeiro... Lá vai. Por que primeiro o texto começa dizendo quem ele é? Para depois dizer a plenitude familiar que ele vive. Para depois dizer tudo aquilo que ele tem. Porque é exatamente nessa escala de prioridades que Deus te enxerga. Não. Eu não estou falando dessa era digital, onde a internet deu voz para idiotas e covardes. Eu estou falando da ótica de Deus diante da humanidade. Porque hoje
Os homens te definem pelo que você tem, porque hoje, no balcão de negócio, vale mais o que você tem do que quem você é. Porque as pessoas te definem pelo que você tem, pela roupa que veste, pelo carro que anda, ou pela ostentação, porque a pior galera é os ostentadores, porque tem gente que aparenta ter, mas não tem, aparenta ser, mas não é. E deixa eu lhe dizer, isso ilude pessoas, mas isso não engana Deus. Renan, por quê? Porque é assim que Deus te enxerga. Como, pastor? Primeiro Deus olha para o teu caráter, para depois Deus olhar para a plenitude familiar que você vive, para depois Deus olhar para aquilo que você tem. E alguém ali já levantou a mão, lá vai a palavra. Porque não é o que você tem que define quem você é, mas é quem você é em Deus que define o nível de excelência que você vai viver. Alguém ali já levantou a mão, eu vou repetir a palavra. Não é o que você tem que define quem você é, mas é quem você é em Deus que vai definir o nível de excelência que você vai viver. Eu provo. A prova que Deus era apaixonado por Jó, e aqui a gente se assenta, é que no versículo de número 10 a seguir, você lembra que o diabo se apresentou diante, versículo 6, da reunião entre os filhos de Deus. Os filhos de Deus aqui são os anjos. Quando o diabo se apresenta, Deus disse: diabo, está vindo de onde? Ah, Jeová, estou vindo de rodear e passear pela terra. Por quê? Porque é isso que o diabo é, um andarilho. Aí, pega a palavra. Não é o diabo que pergunta a Deus sobre Jó. É Deus que olhou para o diabo e disse: ah, então se você está vindo de rodear a terra, deixa eu te fazer uma perguntinha. Viste meu servo Jó? Calma aí, pastor, deixa eu entender. Não é o diabo que questiona a Deus a respeito de Jó? Não. É Deus que fez questão de perguntar a Satanás a respeito de Jó. E por quê, pastor? Porque Deus só apresenta quem ele conhece. Alguém ali levantou a mão, vou de novo. Deus só apresenta quem ele conhece. Eu não sei se você já ouviu aquele dito pentecostal ou aquele dito evangélico, não é nem popular, é evangélico. Deus não coloca a mão em cabeça errada. Olha para essa pessoa do teu lado aí e diga: Deus não coloca a mão em cabeça errada. Você só vai ver Deus apresentar. Você só vai ver Deus dar testemunho de alguém quando Deus conhece esse alguém. Pastor, mas isso parece um pouco fora de lógica. Porque se Deus é onipotente, se Deus é onisciente, se Deus é soberano, Ele conhece a tudo e Ele conhece a todos. Olhe para mim, eu não estou falando de conhecer simplesmente porque Ele sabe quem é você ou porque você nasceu. Eu estou falando de você ser alguém reconhecido diante de Deus, diferente de gente que é conhecido diante dos homens, mas o céu desconhece. Pastor, tem gente que o céu desconhece. Eu provo, naquele dia vai ter gente que vai dizer: mas eu cantei no teu nome, mas eu preguei no teu nome, mas eu fiz tanta coisa no teu nome. Aí Deus diz: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Ei, Deus não olha para teu nome e sobrenome. Deus não olha se você tem sangue azul ou amarelo. Deus não olha se você tem uma quantidade de seguidores em redes sociais. Até porque Deus vê aquilo que o homem não vê. Pastor, como isso? Simples. O proverbista diz que do coração vem os planos, mas a resposta certa, ela vem de Deus. Ou seja, o homem olha para você e te julga por aquilo que vê. Deus enxerga o teu coração, porque coração revela caráter. Vou de novo: coração revela caráter. E eu vou repetir em alto e bom som: Deus vê aquilo que você não vê. Quando Samuel se iludiu porque viu Eliabe, Abinadab e Samar, Deus diz: para de olhar para a aparência, porque eu não vejo como a mãe vê, eu enxergo aquilo que... eu já vou liberar a palavra. Deus viu pensamentos que você não... Cuidado com quem bate no teu ombro, cuidado com quem
te beija. Cuidado com quem diz estamos juntos. Deus vê coisa que você não vê. Deus ouve coisa que você não ouviu. Deus estava em reuniões que você não estava. Deus conhece o homem pelo seu caráter. Olha para esse crente que está do teu lado aí. Diga: Deus conhece o homem pelo seu caráter. E eu vou provar, pastor, Deus só apresenta quem ele conhece? Sim, na Bíblia eu vejo Deus apresentando umas duas pessoas além de Jó. Quem, pastor? Primeiro, Davi. Deus disse: achei a Davi, meu servo, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Segundo, Deus disse no Jordão, quando Jesus foi emergido das águas: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Prega Deus na minha boca para dizer para alguém: prepare-se, porque depois desta noite Deus vai te apresentar para muita gente. Alguém ali levantou a mão para crer. Alguém aqui levantou. Eu vou repetir a profecia. Se prepara, porque quem vai colocar teu nome no coração de pessoas é Deus. Se prepara, porque quem Deus vai indicar, quem Deus vai apresentar é você. E eu estou pregando para homens e mulheres de Deus. Eu estou pregando para profissionais. Eu estou pregando para empresários. Eu estou pregando para pessoas de diversos ramos. E prega a Deus na minha boca. Pode voltar para casa e dormir em paz, porque quem vai falar de você é Deus. Quem vai te apresentar é Deus. Quem vai te indicar é Deus. Quem vai te levar é Deus. Quem vai te referendar é Deus. E aí, diabo, viu meu servo Jó? Leandrinho, Deus eleva, David, Deus eleva o nível. Renan, por quê? Vem para a Bíblia. Versículo 1, 2 e 3. É o escritor dizendo para nós quem é Jó. A partir do versículo 8, 9, 10, 11, é Deus dizendo para o diabo quem é Jó. Vou de novo. Versículo 1, 2 e 3. É o escritor dizendo para nós quem é Jó. E quando o diabo se apresenta, é Deus quem diz quem é Jó. Quer ver? Ô diabo, fala assim: viu meu servo Jó? Jó? Sei quem é. Olha o que Deus diz: que não há na terra alguém igual. Eu disse que Deus ia subir o conceito. Ele ia subir o nível. Renan, por quê? Vamos lá? Versículo 1. Aliás, versículo 3. O que foi que o escritor disse? Ele é o maior do Oriente. Vamos lá? O que é que o escritor disse a respeito de Jó? Ele é o maior do Oriente. Ou seja, você pode procurar em todo o Oriente e você não vai ver alguém igual Jó. Só que quando é Deus quem fala, Deus diz: diabo, sim. Viu meu servo Jó? Sim. Não há na terra alguém igual. Alguém ali já entendeu. Eu vou contextualizar. Alguém sabe me informar qual é a quantidade aproximadamente da população mundial hoje? São aproximadamente 8 bilhões de pessoas. 8 bi em todo mundo, aproximadamente. Então vamos entender. Diabo, sim. Viu meu servo Jó? Sim. Que não há no meio de 8 bilhões de pessoas alguém igual. Não, é para quem pensa. Renan, por quê? Porque o escritor diz: é o maior do Oriente. Deus diz: procura na terra. Que Deus é esse? Que no meio de 8 bilhões de pessoas, Ele coloca os olhos sobre a igreja saudável essa noite. Não. Só o Leandrinho entendeu. Eu vou repetir de novo a profecia. Que Deus é esse
que no meio de 8 bilhões de pessoas, Ele coloca os seus olhos como chama de fogo. Na igreja saudável, aponta o dedo para alguém que está me ouvindo e diz: é esse aí que eu vou levantar, é esse aí que eu vou usar, é esse aí que eu vou abrir a porta, é esse aí que eu vou honrar o nome, é esse aí que eu vou libertar, é esse aí que eu vou salvar, é esse aí. Me ajude a pregar. Acorda alguém do teu lado. Diga para ele ou ela, diga: no meio de 8 bilhões de pessoas, Deus achou você. Acorda ele, acorda ela. Diga: no meio de 8 bilhões de pessoas, diga: Deus achou. Agora me ajuda. Diga assim: a prova, diga a prova. Diga: a prova que Deus achou você no meio de 8 bi, que você vai procurar no mundo inteiro. Não tem ninguém com DNA igual ao teu. Não tem ninguém feito do teu jeito. Você é único e Deus sabe quem é você. Deus te conhece. Acorda alguém do teu lado. Acorda alguém do teu lado e diga: Deus vai dar testemunho de você. Libera essa palavra, libera. Deus vai dar testemunho. Ei, os homens falar de você é bom. E já dizia um antigo pastor: fale bem ou fale mal, o importante é que falem de mim. Manhã diz: quem tem boca fala o que quer. Mas eu preciso liberar. Independente se falam bem ou mal, independente se falam de você ou não, eu vim como boca de Deus. Quando Deus decide falar, não tem capeta, não tem demônio, não tem inferno, não tem governo, não tem quem possa. Vou liberar a última. Não há na terra, no meio de 8 bi, alguém igual a ele. Não. E eu vou dizer por quê. Aí Deus diz: homem íntegro e reto. Espera aí, o que Deus está dizendo para o diabo, o texto disse para nós, versículo 1: temente a Deus. Espera aí, o que Deus disse para o diabo, o texto disse para nós, versículo 1. Só que tem um pormenor, e é para quem gosta de Bíblia. Mas qual é o pormenor? Davi, eu não sei se você vai pegar. Versículo 1. Olha a conjugação do texto. Aliás, olha a conjugação do verbo. Desviava-se do mal. Afastava-se do mal. Agora olha Deus dizendo: reto e íntegro, temente. E o que mais? Diabo, ele anda se desviando. Em outra versão, desvia-se. Em outra versão, afasta-se. Espera aí, pastor, qual é o segredo? Simples, Deus muda a conjugação. Porque quando é o escritor, está conjugado no passado. Quando é Deus, está conjugado no presente. Vou de novo. Quando é o escritor, passado. Quando é Deus, presente. Pastor, e por que o escritor diz a nós no passado e Deus diz ao diabo no presente? É Deus dizendo: demônio, não se iluda, não se engana, porque ele não era, ele continua. Ele não, alguém já pegou, vou de novo. Ele não, alguém pegou ali. Ele não era, ele continua. Outro dia eu termino a mensagem, mas eu vou liberar isso aqui. Tem gente vivendo do que já foi. Tem gente que o diabo esfriou, derrubou, que o diabo frustrou. Já cantou, não canta mais. Já orou, não ora mais. Já pregou, não prega mais. Subia monte, hoje não sobe mais. Era da vigília, hoje não é mais. Era crente, hoje não é mais. Servia, hoje não serve mais. E tem um monte de gente com o rótulo do passado, e o diabo apontou e disse: não vai se erguer, não vai se levantar, não vai ser como antes. Só que eu vim como boca de Deus para dizer: você não era, você permanece, você continua, você anda. Abaixou, me dá raiva. Eu termino aqui. Essa é a raiva dos nossos inimigos, porque quem olhou para nós e disse: vai cair, é agora. Ó, pastor, falaram mal, vai parar.
Ô pastor, caluniaram. Vai parar. É agora que acaba o ministério. É agora que acaba a família. É agora que acaba os negócios. É agora que quebra. É agora que vai falir. É agora que vai vir a vergonha. É agora que... Essa é a raiva do teu adversário. Porque quem apostou que o teu ministério já tinha entrado em prazo de validade, prega a Deus na minha boca para dizer: se cuida, demônio. Porque ele continua. Ele continua. Ele continua. Ele continua. Alguém apostou, acabou a família continua. Alguém olha, acabou o ministério continua. Alguém olha para você e diz: vai sair da igreja. Olha você aqui, se arrastando, mas está aqui, chorando, mas está aqui, sofrendo, mas está aqui. Eu vim como boca de Deus. Eu vim como boca de Deus. Eu não vou mais pregar. Eu vim como boca de Deus. E eu termino aqui. Prepare-se, porque esse ano ainda não acabou. E assim diz o Senhor: você vai chegar até o final. Você vai chegar até o final. Você vai chegar até o final. Você vai permanecer. Você vai continuar. Você vai viver o cumprimento do propósito de Deus para esse tempo, para essa nova estação. Se tem alguém que pega, pula dessa cadeira, recebe essa palavra lá em cima. Você vai permanecer. Vem, Leandrinho. Você vai permanecer. Pode vir. Você vai permanecer. Vem cá, Davi. Vem, Davi, vem. Me ajude a pregar. De pé. Leandrinho, eu vou voltar aqui e eu vou terminar a mensagem. Mas eu vou liberar só isso. O que, pastor? Aonde que foi o ponto da virada de Jó? Olha o texto. Quando ele orava pelos seus amigos. Vem comigo. Qual foi o ponto da virada? Quando ele orava. Isso aqui é um código da eternidade. Eloy, isso aqui é um princípio do reino. Pastor, e qual é o código? Simples. Todas as vezes que você se dispõe a fazer por alguém, quando na verdade quem precisava de ajuda, quem precisava de uma mão estendida, quem precisava de uma oração, eita, vou de novo. Quando foi que Deus virou o cativeiro de Jó? Olha o texto. Quando ele orava pelos seus, os mesmos amigos que duvidaram do seu caráter, quando viram Jó na miséria. E não tem coisa que mais... Ai. Prepara, Davi. Irmão, quem não te conhece, falar de você, dói. Você quer revidar, mas você até releva. Agora, quer ver te machucar? É gente que te conhece. É gente que sabe quem é você. É gente que sabe de onde você saiu. É gente que já comeu na tua mesa. É gente que conhece a tua trajetória. Olhar para você e duvidar do teu caráter. Olhar para você e duvidar da tua história. Os mesmos amigos que duvidaram de quem Jó era e disseram: tu está em pecado. Para você tá assim, tu está em pecado. Confessa. Só que o texto diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, enquanto ele orava por quem não merecia. Vou de novo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, enquanto ele orava por quem não merecia. Prega a Deus na minha boca para dizer para alguém: quando você faz por alguém, o céu fará por você. De novo. Quando você faz por alguém, o céu fará por você. Todos, olhem para mim. Eu não sei quem está do teu lado, se você conhece ou não, se tem comunhão ou não, se é teu amigo ou não. Mas nós vamos terminar com um ato profético. Eu queria que você achasse alguém do teu lado. Se você conhecer,
melhor ainda, se não conhecer, pede licença, mas dê a mão para alguém agora, rápido. Pastor, o que é isso? Ei, estamos na inauguração do auditório. Eu sei que Deus tem bênção para todo mundo, mas você não vai pedir nada por você agora. Eu não sei tua dor, eu não sei tua luta, eu não sei tua história, mas eu te peço algo. Esquece o teu problema, esquece a tua necessidade. Eu quero que você ore por essa pessoa como se você estivesse orando por você. Vou de novo. Eu quero que você ore por alguém do teu lado como se você estivesse orando por você. Entendeu por quê? Porque enquanto você estiver orando por alguém aqui agora, o céu já vai começar a promover a maior virada da tua história. Vou de novo. Enquanto você estiver orando por alguém, o céu vai promover a maior virada da tua história. Se tu tem comunhão, se tu conhece, ou até se não conhece, dê as mãos para alguém e comece a orar por ele agora. Comece a orar por ela agora. Por 30 segundos. Por 30 segundos. Por 30 segundos. Ore por alguém. Ore. 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 Pode orar. Pode orar. Pode orar. Ora. Pode orar. Senhor, eu não conheço. Ora. Senhor, não conheço. Ora. 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 Você tem